Olá para você, aqui é a Jaque, esse é o canal de Volta à Essência, que é um canal de leitura diária da Bíblia. Todo dia a gente tem aqui uma leitura de um capítulo por dia. No final do vídeo eu normalmente faço algum comentário, alguma lição que eu extraí dali. E se esse conteúdo é um conteúdo legal para você, onde você pode aprender, onde você quer aprender um pouco mais da Bíblia de uma forma leve, uma forma simples, você é super bem-vindo para estar aqui no canal. Então você pode se inscrever, você pode ativar o sininho, as notificações para você não perder nenhum vídeo. Aos sábados também costuma ter vídeo aqui com uma temática um pouquinho diferente. E se você quiser, você pode sugerir temas também. Quem sabe a gente traz aqui para o canal, tá ok? Então seja muito bem-vindo e bora lá para a leitura de hoje. Antes da nossa leitura, eu quero convidar você a fazer uma pequena oração comigo. Pai, em nome de Jesus, fale conosco na palavra de hoje, nos ensina, abra nossa mente e nosso entendimento para que a gente possa extrair lições valiosas da leitura de hoje. Que essa leitura venha transformar o nosso coração, as nossas vidas e venha nos curar, nos transformar de dentro para fora. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje na palavra de Deus, gente, hoje nós vamos ler Gênesis 24 e a palavra de Deus está escrita assim. Abrão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abrão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E o servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser acompanhar-me para esta terra? Deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Respondeu-lhe Abraão: cuidado, não leves o meu filho de volta para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e me jurou: darei essa terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes de lá mulher para o meu filho. Mas se a mulher não quiser acompanhar-te, estarás livre deste juramento que me fizeste. Somente não levarás o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre essa questão. O servo pegou 10 camelos do seu senhor, porque todos os bens de seu senhor estavam em seu poder, e partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água, fora da cidade. E disse: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des bom êxito hoje, e trates com bondade o meu senhor Abraão. Estou aqui em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade estão saindo para tirar água. Faze que a moça a quem eu disser: abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim saberei que trataste com bondade o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem, a quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço e tirou água para todos os camelos dele. E o homem observava com atenção, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. Depois que os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para os braços dela, de peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou: de quem tu és filha? Dize-me, peço-te, se há lugar na casa de teu pai onde se possa passar a noite.
Ela lhe respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. E prosseguiu: Temos bastante palha e forragem, e lugar para o pernoite. Então o homem inclinou-se e adorou o Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua bondade e a sua fidelidade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A moça correu e relatou essas coisas aos da casa de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, pois tinha visto o pendente e as pulseiras nos braços de sua irmã, e ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que disse: Assim me falou aquele homem. Ele foi encontrar o homem que estava em pé junto aos camelos ao lado da fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem foi à casa e descarregou os camelos. Deram palha e forragem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que o acompanhavam. Depois serviram-lhe comida, porém ele afirmou: Não comerei até expor a minha incumbência. Labão respondeu-lhe: Fala. Então disse: Sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, que tem prosperado. Deu-lhe ovelhas e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. E Sara, mulher de meu senhor, mesmo depois de idosa, deu um filho ao meu senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. E o meu senhor me fez jurar: Não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus em cuja terra habito, mas irás à casa de meu pai e aos meus parentes e tomarás mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: E se a mulher não me acompanhar? Ao que ele me disse: O Senhor, em cuja presença eu tenho andado, enviará o seu anjo contigo e dará sucesso à tua missão. E tomarás mulher para o meu filho dentre os meus parentes e da casa de meu pai. Assim, quando chegares aos meus parentes, estarás livre do meu juramento. Se eles não a entregarem a ti, estarás livre do juramento que me fizeste. Então hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se agora dás sucesso à minha missão, pela qual sou responsável, estou aqui junto à fonte. Faze que a moça que sai para tirar água, a quem eu disser: Peço-te que me dês de beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, também tirarei água para os teus camelos, seja a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no coração, apareceu Rebeca, com seu cântaro sobre o ombro, e ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: Peço-te que me dês de beber. E ela sem demora abaixou o seu cântaro do ombro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela também deu de beber aos camelos. Então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. E então coloquei-lhe o pendente no nariz e as pulseiras nos braços. Inclinando-se, adorei e bendisse o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho certo para tomar a neta do irmão do meu senhor para o seu filho. Portanto, se agora a vez de tratar com bondade e com fidelidade o meu senhor, dizei-o, se não, também dizei-o, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam: Isso procede do Senhor, nada podemos dizer, nem de mal e nem de bem. Rebeca está diante de ti, toma e vai, que ela se torne a mulher do filho de teu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abrão ouviu as palavras deles, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então o servo tirou joias de prata, joias de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu presentes de valor ao irmão e à mãe dela. Então ele e os homens que estavam com ele comeram, beberam e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, o servo disse: Deixai-me ir de volta ao meu senhor. E o irmão e a mãe da moça disseram: Deixa que ele fique conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois ela irá. Porém, ele lhes respondeu: Não deveis me deter, visto que o Senhor tem dado sucesso à minha missão. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor.
E eles disseram: chamaremos a moça e perguntaremos a ela mesma. Então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: tu irás com este homem? Ela respondeu: irei. Então se despediram de sua irmã Rebeca, de sua ama, dos servos de Abraão e dos homens que estavam com ele, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, que a tua descendência domine a cidade de seus adversários. Assim Rebeca se levantou com as suas servas, e montando nos camelos seguiram o homem, e o servo partiu, levando Rebeca. Isaque tinha vindo do caminho de Beer-lahai-roi, pois habitava na terra do Neguebe. Isaque havia ido ao campo numa tarde para meditar, e levantando os olhos viu que camelos se aproximavam. Rebeca também levantou os olhos e quando viu Isaque, desceu do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a e ela se tornou sua mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então aqui pela palavra de Deus a gente vê todo aquele contexto de Abraão mandar um servo buscar uma esposa para Isaque, o seu filho. Sara tinha falecido. Da forma que o texto termina, aparentemente Isaque estava inconsolável e com a chegada de Rebeca ele se sente consolado pela morte da mãe. Mas é interessante observar alguns detalhes que deram o sucesso dessa missão. A primeira delas, a fé de Abraão. O próprio Abraão fala para o servo: o Deus em cuja presença eu tenho andado. Abraão tinha certeza absoluta que Deus ia prover aquela esposa para Isaque. Então, ainda que o servo falasse: mas e se ela não quiser vir? Ou se eu não achar? Ou se, né? E Abraão pega e fala: não, o Deus cuja presença eu tenho andado, ele vai mandar um anjo e ele vai prover a minha nora, né? Vai prover a esposa para o meu filho. Então, primeiro, a fé de que tudo ia acontecer segundo a vontade de Deus, porque você está andando com Deus, você está debaixo ali de uma autoridade do Senhor, né? Então, Abraão tinha aquela fé no coração de que tudo ia dar certo. O segundo detalhe que eu vejo aqui, o alinhamento entre Abraão e o servo, as pessoas, a pessoa ali no caso do lado de Abraão, né? O servo estava muito alinhado com o desejo do Senhor dele, tanto que ele ora, o próprio servo ele ora, ele pede sinais para a bênção que nem seria para ele, mas seria para o Senhor dele. E o Senhor concede esse desejo, trazendo Rebeca, antes mesmo que ele terminasse de falar no coração dele o que ele queria, né? Que é o que diz o texto. E por fim, a gente vê a bênção sobre Rebeca, né? A bênção da família sobre Rebeca. Rebeca não saiu de casa com pressa, por desobediência ou rebelião. Ela entendeu ali a direção de Deus, ela entendeu que havia Deus naquela situação e debaixo da bênção familiar, ela se despede da sua casa para ir embora, para conhecer Isaque e se casar com ele. Tanto que a partir daí é onde eles começam a se tornar uma numerosa descendência. Então é interessante a gente ver quando a gente está buscando uma bênção, a gente quer uma bênção do Senhor, o que precisa, né? Quais são os elementos, o que vai nos fazer ter o sucesso em alcançarmos algumas coisas em Deus. E essa história ela é muito interessante por isso, porque não é simplesmente a gente pega e ora, né? Existem leis espirituais, existem coisas por trás do comportamento que a gente tem diante de Deus, né? Isso afeta puramente o mundo espiritual. Então Abraão ele teve uma posição ali de fé que já moveu o mundo espiritual, o servo também, né? Fez a oração dele que também moveu o mundo espiritual, né? E a própria Rebeca quando ela sai debaixo da bênção. É importante, gente, a gente sempre também pensar o seguinte: quando a gente compartilha uma coisa, uma missão com alguém, certifique-se de que você tem a pessoa certa do seu lado e que está aliançada com você na mesma visão. Certifique-se que essa pessoa vai ser aquela pessoa que vai orar com você, que vai buscar a Deus por você e que ela realmente está na mesma visão que você, porque isso faz toda a diferença no sucesso da missão, tá bom? Que Deus abençoe você, um forte abraço e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.